Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor tem enviado esta mensagem de liberdade religiosa no tempo em que ainda podemos anunciá-la. Obrigado, Senhor, porque Tu moves tantas coisas para nos instruir individualmente como igreja, para entendermos o posicionamento que o Senhor deseja que tenhamos nesse tempo final. Nos abençoe, Pai, agora ao estudar novamente este assunto, em nome de Jesus. Amém. Um ponto importante que o irmão aqui me disse: por que Deus preservou Sadraque, Mesaque e Abednego e não preservou Filipe? Por que parece que Deus cuida de uns e de outros Ele não cuida? A nosso ver, Tiago e Pedro estavam presos. Tiago foi morto e Pedro foi liberto. Por que Jesus livra uns e não livra outros? Isso é só a eternidade para nos revelar. O que eu sei é que em todos os casos, Deus usa para testemunhar. Seja a vida, seja a morte, somos do Senhor. No contexto social pró-domingo, existem muitos argumentos levantados hoje, uma retomada enfática da Igreja Católica no seu discurso pró-domingo. Existe um renascimento do movimento católico que eu acredito que talvez você já tenha percebido nos nossos dias. Outro ponto é o ecumenismo. O ecumenismo, um movimento protestante, católico, espírita, interdenominacional. Várias igrejas de todos os setores reunidas numa pauta comum. Eles dizem: Jesus falou para a gente ser unido, mas é esse tipo de unidade que Jesus fala? Terceiro ponto, a defesa climática, a casa em comum. Nós tivemos uma COP recente em Belém, falando sobre esse tema. Mudanças climáticas, como enfrentarmos esse problema. Relações sociais. Hoje existem muitos movimentos sociais revolucionários, de pautas sociais, sejam elas quais forem, em defesas de interesses sociais, de justiça social, de enfoque também familiar. Mas no ponto do pró-domingo é uma questão de enfoque familiar, da maneira como o cristianismo enxerga a família. Último ponto, melhores condições de trabalho. É falado muito sobre isso nos debates atuais. Então vamos entender. Será que a pressão popular, ela é relevante quando se fala sobre legislação? Será que a camada da sociedade tem relevância para a mudança legislativa? Veja o que o grande conflito diz. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão. Olha, cederão ao quê? Ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A observância do domingo nasce de uma pressão popular, baseada muito pelos poderes religiosos influentes, sindicatos. Por isso que a irmã White fala muito sobre os sindicatos. Leia lá no Eventos Finais sobre. Existe um movimento de pressão. E isso não vai acontecer, sabia?
já está acontecendo. O movimento em prol do domingo da Igreja Católica, obviamente, é muito mais antigo do que essa carta de Dies Domini, mas eu queria enfatizar os últimos eventos, como a Igreja Católica, o sistema papal, tem se movimentado em defesa da guarda do domingo. Nessa carta, o Papa João Paulo II, ele incentiva a população a redescobrir o significado da santificação do domingo. Quando foi essa carta? Quando eu nasci, 1995. Nós temos hoje um movimento muito grande do ecumenismo. O ecumenismo, veja, vários líderes protestantes juntos ao Papa, vários líderes de outras igrejas juntos ao Papa. Percebe que existe uma igreja mãe, existe quem lidera, existe quem direciona, os outros vêm até essa igreja mãe, a Igreja Católica, em busca de unidade, em busca de união. Algo muito interessante que aconteceu há 10 anos foi o Papa Francisco, em 2015, ele discursou pela primeira vez na história. Nunca antes um Papa havia ido ao Congresso americano e nesse discurso ele pede ações concretas, ações imediatas para a crise climática. E os parlamentares, as lideranças políticas lá no Congresso, o aplaudem de pé. É um movimento, perceba que é um processo. Depois, neste mesmo ano, o Papa Francisco fez uma encíclica chamada Laudato Si. Nessa carta, ele aborda os seguintes pontos: casa em comum, conversão ecológica e justiça social. E ele aborda em um dos tópicos a guarda do domingo em referência ao clima. Ele não diz o aspecto religioso da guarda do domingo, mas ele fala em relação ao clima. E nesse movimento, o Papa Francisco, ele defende o fim do trabalho aos domingos e ele propõe o repouso dominical de forma bem incisiva, bem clara, bem direta, e ele foi conquistando o apoio popular de uma maneira bem incrível. Veja a narrativa dominical. Tudo é construído em uma base de narrativa. O que o Papa Francisco disse sobre a questão dominical? O tempo de repouso, sobretudo o domingo, é destinado a nós para que possamos desfrutar do gozo que não produza, não consuma, não se compra e nem se venda. Veja que eles não têm medo de dizer a que vieram. Eles não têm medo de dizer assim, ó, é isso. Muitas vezes nós, em favor da verdade, colocamos ela camuflada, não é? Não, mas, lá em Apocalipse 13 são sistemas religioso e político, mas que nome tem? Qual é o nome? A profecia, ela delineia, ela coloca pontos claros para que ninguém tenha dúvida. É preciso que sejamos claros do jeito que eles são. E nós muito mais, porque somos da luz. Mas ele ainda continua. Para nós, cristãos, ele está colocando quem? Todos os cristãos. Ele poderia escrever ali o quê? Para nós, católicos. Mas ele coloca todos no mesmo saco. Para nós, cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que significa ação de graças. É o dia para dizer a Deus, Senhor, obrigado pela vida. O que ele está referindo aqui? Que o domingo é símbolo da criação, da vida.
Mas é o domingo que é o símbolo da criação, da vida. Qual dia foi celebrado para relembrar a criação? Pela sua misericórdia, por todos os teus dons. O domingo não é o dia para anular os outros dias, mas para recordar, recordar, bem dizer e fazer as pazes com a vida. Agora, não é somente a criação, mas também a recriação. Qual lá na salvação de Cristo, que dia ele descansa? Ele morre e descansa no sábado. O Papa está dizendo que tanto a redenção quanto a criação tem relação com o domingo. Perceba de maneira clara o que ele está dizendo. Quantas pessoas têm muitas possibilidades de se divertir e não estão em paz com a vida? O domingo é o dia para fazer as pazes com a vida, dizendo: a vida é preciosa, não é fácil, às vezes é dolorosa, mas ela é preciosa. Veja, o símbolo da vida, o símbolo da reconexão com a vida, para o Papa Francisco era o domingo. Muito claro, muito direto. Depois foi feita uma nova exortação apostólica do Papa, Laudato Deum, e ele diz nesta exortação, que funciona como uma continuação da encíclica de 2015, a exortação aborda a crise climática e convoca uma ação mais rápida e eficaz para proteger o planeta, apontando o domingo do clima. Quando foi isso? 2023. Perto ou longe? Perto, muito perto. Então nós temos visto o movimento dominical pela Igreja Católica. E é um movimento claro, sucessivo, veloz. Vamos ver nos Estados Unidos. Lembra que eu falei na palestra anterior que havia a Associação da Reforma Nacional nos Estados Unidos, ali na década de 60 a 90 do século XIX? Hoje nós temos um modelo bem semelhante ao que aconteceu lá. Esse movimento da Reforma Nacional que aconteceu lá, tinha a pretensão de criar um Estado teocrático. Um Estado em que Deus determinaria a legislação. E hoje nós temos um movimento muito semelhante, chamado nacionalismo cristão. Se você colocar aí nas suas plataformas de pesquisa, nacionalismo cristão, você vai encontrar uma série de notícias sobre esse ponto. E o que é que o nacionalismo cristão defende? O movimento do nacionalismo cristão, ele é um movimento que envolve um conjunto de pessoas bem expressivo nos Estados Unidos e que tem feito muitas pressões para muitas ações que o governo Trump começou desde o dia 20 de janeiro neste ano, como presidente dos Estados Unidos. O nacionalismo cristão prevê uma ordem civil cristã, um Estado cristão. Estado aqui, leia-se país. Recuperar os Estados Unidos para Deus. Recuperar, por quê? Ele se perdeu para determinadas agendas e ideologias contrárias ao que a Bíblia diz no ver do nacionalismo cristão. Terceiro ponto, a influência do cristianismo sobre a legislação, esfera política e jurídica. Isso tem acontecido no Brasil, sim ou não? Uma das pessoas assim que tem falado muito no Brasil, eu não vou citar nomes, mas você vai pensar comigo. Ele tem uma oratória, uma articulação muito grande, e ele fala assim: se a igreja não vier para a política, se a igreja não se envolver na política e fazer uma pressão, nós como igreja vamos perecer. O Estado vai ser esfacelado por questões de que nós não estamos impedindo a corrente moral
de ir pelo ralo. É um deputado bem famoso. Ele fala sempre isso, chamando as pessoas do debate religioso para o debate político. Recuperação da moralidade cristã. O Estado precisa ser mais moral. O desmantelar da agenda woke. Eu acredito que vocês possam estar acompanhando aí o que é a agenda woke. É um movimento de muitas ideologias, ideologias de gênero e tudo mais, que até mesmo as empresas têm feito de uma forma bem enfática e incisiva para a formação da cultura geral. E um último ponto, eu assisti uma entrevista de um dos expoentes do nacionalismo cristão. Foi até alguns adventistas que fizeram essa entrevista. E aí eles perguntaram para esse líder do nacionalismo cristão assim: veja, vocês estão criando aí uma proposição de descanso dominical, não é? Sim, ele disse. Mas nós adventistas guardamos o sábado, o 7º dia da semana. Como será feito conosco? Aí ele deu a ideia, ele falou: nós vamos criar uma cláusula de exceção. Lembra da cláusula de exceção que eu falei? Vamos criar uma cláusula de exceção. Aí o entrevistador adventista disse assim: mas, e se essa cláusula de exceção, de isenção da guarda do domingo, for superada, for derrubada? Como nós ficaremos? Nós seremos perseguidos. Aí ele disse assim: é verdade. Mas é melhor que um pequeno grupo seja perseguido do que ter 60 milhões de abortos todos os anos. É melhor que um pequeno grupo seja perseguido do que estarmos nesse declínio moral gigantesco. É como se ele quisesse dizer assim: é melhor que alguns pereçam do que toda a nação. Lembra dessa frase? Foi usada para quem? Cristo. É melhor que ele morra do que toda a nação. É um movimento que desde o seu princípio não teme dizer que, se necessário for, será impositivo. Depois vocês pesquisem mais, vejam algumas entrevistas. Eu achei muito interessante essa fala desse líder. O Donald Trump, desde 2016, quando ele entra pela primeira vez na presidência dos Estados Unidos, ele sempre teve como um pressuposto muito forte o desmantelamento das leis que separam a igreja e o Estado. Veja, ele sempre defendendo a agenda nacionalista conservadora, desde o seu princípio. E para ele se eleger este ano, ele teve que fazer muitas coligações com pessoas que eram do movimento nacionalista, para que os evangélicos pudessem apoiá-lo na sua presidência. E aí nós temos o vice-presidente, o Vance. Ele fala de um reavivamento cristão. Ele que é católico. Sem um reavivamento cristão, a América morrerá. Nosso país deve encontrar o caminho de volta para Deus, disse Vance, católico e vice-presidente dos Estados Unidos. Veja o que o espírito de profecia já dizia, e nós estamos vendo cumprir. Esta mesma classe, essa classe que defende essas pautas, apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Veja, reavivamento moral.
Insiste-se nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Queridos, isso daqui está falando de quantos anos atrás? Mais de 130 anos. E nós estamos vendo o cumprimento, a mesma fala, o mesmo fundamento argumentativo. E aí nós temos algo que aconteceu nesse ano, que gerou um grande alvoroço, que foi a morte do Charles Kirk. Ele era um conservador, um ativista político e um defensor da pauta religiosa, juntamente com a pauta política. E ele ali, defendendo as suas pautas, em setembro deste corrente ano, ele foi assassinado, enquanto debatia algumas ideias em uma universidade. Veja, depois da morte do Charles, nos Estados Unidos iniciou-se o que já estava acontecendo, esse movimento do reavivamento moral. As universidades começam agora, mais fortemente, fazerem reuniões entre os jovens para reavivamento da América, para o avivamento acontecer. Veja, do mesmo jeito que Deus está buscando o avivamento real, verdadeiro, Satanás também está produzindo o seu avivamento falso. E ali, Charles, ele quando morre, ele tinha deixado um livro pronto para ser publicado. E esse livro fala do descanso sabático. Pare em nome de Deus. E esse livro, nesses últimos dias, foi publicado e já se tornou, entre os livros evangélicos, o top lá, os primeiros de vendas na Amazon e em várias outras plataformas de venda. Obviamente que aquilo que ele fez em defesa de um dia, de um descanso, ele descansava no sábado, mas tem sido utilizado para outra narrativa. Sempre assim, não é? Há um projeto, que é o projeto de governo do Donald Trump, que é o Projeto 2025. Nesse Projeto 2025, ele elaborou muitas metas que o Estado deveria realizar para que fosse estabelecido, implementado os seus projetos, a sua proposta. Dentre essas metas, era algo que tem sido falado muito, né? Se você vê lá as coletivas de imprensa, quando a moça, Catarine, acho que é Catarine, não me lembro o nome dela, ela vai se pronunciar sobre as políticas dos Estados Unidos, ela sempre fala assim, nós não vamos deixar que mulheres participem de competições juntamente com homens, porque o sexo é biológico. Então era uma pauta, retirar do governo, todos os Estados Unidos, esse princípio que foi estabelecido nos governos anteriores. Outro ponto, o desmantelamento da agenda woke. Então eles não vão defender, não tem ideologia de gênero, banheiro de homem é de homem, de mulher é de mulher. E aí por aí vai, uma série de metas. Dentro dessas metas, veja comigo, no primeiro ano de governo, existe um site, esse do Projeto 2025, você pode acompanhar. Lá tem a porcentagem do cumprimento dessas metas. Até semana passada, que foi o último dia que eu peguei esse slide, já havia sido concluído 48% do Projeto 2025. Em um ano, quase 50% do projeto já foi cumprido. Um ponto desse projeto 2025 que nos interessa muito é o descanso sabático. Veja o que está escrito no projeto. Deus instituiu o sábado como um dia de descanso e até recentemente
A tradição judaico-cristã buscava honrar esse mandamento por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado possibilita que famílias e comunidades desfrutem do tempo livre juntas. Olha a bênção que seria: família, descanso do trabalho, em vez de individualmente, proporcionando um ritmo de vida mais saudável para todos. Infelizmente, esse dia de descanso comunitário tem se deteriorado sob as pressões do consumismo e do secularismo, especialmente para os trabalhadores de baixa renda. Olha o fundamento social, protetivo social, de justiça social. Mas o projeto prevê uma cláusula de exceção. Olha o que diz o projeto. O Congresso deveria incentivar o descanso comunitário, alterando a lei de normas justas de trabalho, para exigir que os trabalhadores recebam 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria, por padrão, que dia? O domingo. Estou falando do sábado, mas na cultura deles, descanso sabático é descanso dominical. Exceto para empregadores que observassem o sábado religiosamente em um horário diferente. Por exemplo, coloca até o exemplo, coloca até o que é a exceção, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Nesse dia, o pagamento seria transferido para esse período. Veja, a organização da Suprema Corte nos Estados Unidos. Do ano de 1789 até o ano de 2018, se eu não me engano, a Corte Americana Suprema, ela era 81% de protestantes, 11% de católicos e 7% de judeus. Agora, na organização atual, a Suprema Corte ela é organizada por 55% de católicos, 33% de judeus e 11% de protestantes. Qual é o tipo de pensamento prevalecente? Católico. Católico. Dentro dessa conjuntura toda social, surgem as Blue Laws, as leis azuis. O que são essas leis? São leis que restringem ou proíbem certas atividades em dias específicos, geralmente aos domingos, para promover a observância de um dia de descanso ou de feriado. Tem se falado muito sobre elas. E aí o Trump foi muito questionado nas suas políticas governamentais sobre uma ação que ele realizou. Ele criou um ministério, um departamento da fé na Casa Branca. Isso é evidentemente uma preferência por uma religião, sim ou não? Sim, porque a pessoa que foi escolhida era uma cristã para defender os interesses cristãos. Houve ali uma quebra de barreira clara. E um ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, chamado Celso de Mello, ele fez um artigo incrível sobre o assunto. Eu falei, o Celso de Mello é adventista, só pode. Mas acredito que não. Mas a análise muito, muito incrível. Olha o que ele disse. Ao proceder como fez, demonstrando em ato oficial, em ato governamental, preferência evidente por uma dada confissão religiosa, a cristã, criando um escritório da fé na Casa Branca, a ser dirigido por uma conhecida televangelística e organizando força-tarefa coordenada pela Procuradora-Geral da República, destinada a erradicar o preconceito contra
cristãos, Donald Trump demonstrou grave ignorância quanto a uma advertência feita há quantos anos? 223 anos por Thomas Jefferson, em um discurso proferido lá no café da manhã da oração nacional e anual. O presidente Trump disse expressamente que nós iremos proteger os cristãos em nossas escolas, em nosso militarismo, em nosso governo, em nossos locais de trabalho. Isso é bonito, queridos? É uma fala bonita? Maravilhosa, proteção. Mas, como se sabe, ou como Trump deveria saber, em carta datada de 1º de janeiro de 1802, dirigida à comunidade batista de Danbury, Thomas Jefferson, que além de político, foi o 3º presidente dos Estados Unidos da América, era também um homem profundamente religioso. Ele enfatizou a necessidade de se erigir, com apoio da primeira emenda à Constituição Americana, um muro de separação entre igreja e Estado. A igreja tem interesses eternos, o Estado tem interesses temporais. É preciso haver uma separação, é preciso haver um muro separando essas duas partes. Thomas Jefferson, ele então elenca 3 objetivos fundamentais, visados pela separação entre o domínio secular ou temporal e a esfera espiritual ou religiosa, que se exaure no plano do foro íntimo de cada pessoa. Eu não posso impor o que o outro crê, eu não posso dizer, eu não posso legislar, é de livre consciência. O primeiro ponto, ele então disse: impor neutralidade axiológica ao Estado em matéria confessional, para desse modo, com fundamento no dogma constitucional da laicidade estatal, assegurar a todos, assegurar a quem? Todos os cidadãos da República, inclusive aqueles que compõem grupos minoritários, porque nós vemos que quando a legislação ela é baseada no fenômeno religioso, as minorias são perseguidas. Quando uma religião toma domínio, quando uma religião se impõe, as outras minoritárias sofrem perseguição. A plena fruição da liberdade religiosa só existe na separação igreja e Estado. Só existe nessa separação, que compreende tanto o direito de professar, quanto o direito de não professar determinada crença religiosa. Segundo ponto, proteger a liberdade religiosa das pessoas em geral, impedindo que o Estado, ao indevidamente manifestar preferência em favor de certo grupo confessional, venha a perseguir, inibir, constranger ou embaraçar o exercício daqueles que professam outra fé religiosa. Veja, proteção está na separação. Grave essa frase: proteção está na separação. E o terceiro ponto, frustrar qualquer tentativa de controle do aparelho de Estado por grupos religiosos, notadamente por grupos fundamentalistas, obstando desse modo a ilegítima apropriação religiosa do Estado e de suas instituições, inviabilizando assim o surgimento de estados confessionais, ou o que é pior, a formação de estados com perfil teocrático. Veja, até mesmo juristas que não entendem o que nós entendemos, conseguem com clareza perceber que esta união não será positiva, ela resultará em algo muito prejudicial para muitos. Agora eu queria que vocês entendessem esse ponto. Mesmo em nosso meio existem muitas bandeiras políticas que são erguidas. Infelizmente as pessoas buscam uma pauta pela qual
viver, defender e partilhar nos vídeos, em grupos de família, nos status, nas redes sociais, elas gostam de se posicionar politicamente. Mas, queridos, como adventistas do sétimo dia, a nossa bandeira é a do príncipe Emanuel. Não é nem da direita, nem da esquerda. No tempo de Cristo, havia também dois grupos religiosos politicamente que lutavam entre si. Eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus, mais legalistas, mais tradicionais, mais conservadores. Os saduceus, mais liberais, mas ao mesmo tempo mais poderosos, porque tinham a maior influência nas cúpulas do governo. Os dois eram inimigos mortais uns dos outros. Mas quando chegou na perseguição contra Cristo, o que aconteceu com os dois grupos? Se uniram para matar a Cristo. Veja, o ódio de um grupo contra o outro é superado pelo ódio contra o povo de Deus. Nós viveremos isso. Os dois grupos políticos têm pontos consideráveis, mas o chamado de Cristo para nós não é o ativismo político. Eu, por ter estudado direito, eu gostava muito de geopolítica internacional. Estudava, gostava de uns canais que falam sobre isso no YouTube. E um dia, orando a Deus, Deus me impressionou muito e falou assim: você acha que o tempo que você está investindo nesses estudos tem te acrescentado? Eu falei: Senhor, o meu tempo já é tão curto, realmente eu estou desperdiçando o meu tempo. Eu não estou aqui incentivando você a que seja um ET ou excludente da sociedade para que não entenda o contexto que nós estamos vivendo, porque é isso que eu estou trazendo. Mas não se demore numa análise que no final das contas será vazia. Entenda até onde é útil para o seu crescimento espiritual e para você pregar o Evangelho para os outros e mostrar os eventos que confirmam de maneira muito clara a verdade profética que nós acreditamos. Mas não se demore no ativismo político. Isso é um chamado de Deus para nós, tenha certeza disso. Quando a igreja busca no Estado o seu fundamento, o seu poder, isso demonstra o fracasso religioso. Ellen White escreveu que quando a igreja perdeu o Espírito e o poder de Deus, recorreu ao braço do Estado para impor os seus ensinos, dando origem ao papado, a besta de Apocalipse 13. Da mesma forma, hoje, porque a igreja está perdendo o seu poder, a igreja cristã no geral, ela tem buscado o braço do Estado para que seus dogmas possam ser estabelecidos. Haja um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Temos de receber esta palavra como uma autoridade suprema. Queridos, receba a palavra de Deus, a Bíblia, receba os conselhos de Deus como autoridade para a sua vida, para a vida daqueles que estão ao seu redor. Os ajude a entender isso. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus. Foi Deus quem colocou o governo civil. Foi Deus quem coloca. Às vezes nós olhamos para o governo atual e falamos assim: isso ou aquilo. Ou falamos dos outros governos e falamos de determinados partidos. Biblicamente, um governo existe para dois propósitos: para o bem da igreja de Deus,
quando a igreja tem sido fiel e para a punição da igreja de Deus quando ela não é fiel. Isso é Bíblia, isso é Daniel. O que foge daí, mas por que Deus permitiu que fôssemos assim, que estivesse assim, que o governo estivesse assim? Deus estabelece reis e depõe reis. Deus não concorda com o mal. Deus não concorda com o que de errado é feito pelo governo civil. Mas Deus usa tudo que é feito para o bem do povo dele. Creia, acredite nisso. Mas, quando as suas exigências do governo civil se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda legislação humana. Assim diz o Senhor, preste atenção aqui, não deve ser posto à margem por assim diz a igreja, ou assim diz o Estado. Mesmo a igreja não tem autoridade sobre o assim diz o Senhor. Mesmo o Estado não tem autoridade para ir contra o assim diz o Senhor. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Eu gosto muito desse texto. Se eu pudesse escolher um texto assim que me fez descansar, é esse. E eu vou contar depois por quê. Em todos os séculos, os escolhidos mensageiros de Deus têm sido ultrajados e perseguidos. Em quantos séculos? Só nos séculos primitivos. Só no tempo da Reforma Protestante. Em todos os séculos, em todos. Não obstante, mediante seus sofrimentos, foi o conhecimento de Deus disseminado onde? No mundo. Todo discípulo de Cristo tem de ingressar nas fileiras e levar avante a mesma obra, sabendo, creia, que o seu inimigo nada pode fazer contra a verdade, senão pela verdade. Deus pretende que a verdade seja posta pela frente. Onde que Deus quer que a verdade seja posta? Pela frente. Se torne objeto de exame e de consideração. A despeito do desprezo que lhe votem, o espírito do povo deve ser o quê? Agitado. Toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam sonolentas. Nós precisamos colocar a verdade pela frente. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: moderação na apresentação da verdade é um serviço prestado à mentira. Moderação. É aquele politicamente correto, sabe? Não é assim. Não, a Bíblia fala, mas... Moderação é um serviço prestado à mentira. Claro, temos que ser equilibrados. Não estou dizendo para ser agressivos, para ser tal, mas moderação no aspecto do politicamente correto. Eu queria terminar com alguns conselhos finais para que você entenda o que fazer diante de tudo isso. Primeiro, ore pelas suas autoridades. Quantos aqui têm orado pelas autoridades? Quantos aqui têm orado pelo presidente, pelos parlamentares, pelos juízes da nossa Suprema Corte, que são tão atacados? Quantos têm orado pela política internacional dos Estados Unidos? Pelo presidente dos Estados Unidos? Quantos têm orado pelas autoridades civis? É fácil criticar, é fácil apontar o dedo, é fácil discutir política, não é? Mas
O chamado de Deus é para que oremos. Segundo ponto, seja grato. Realize, enquanto você ainda tem a liberdade religiosa, de expressá-la da determinada forma que Deus chama-nos. Pregue. Nós temos liberdade ainda. Nós podemos anunciar. Nós podemos dizer. Ninguém está aqui com uma arma. Na Nigéria, esse ano, quantos morreram? Milhares. Por ser cristãos. Nós estamos aqui em liberdade. Você pode ir à sua igreja na quarta-feira à noite, no domingo à noite, no sábado pela manhã. Seja grato e faça algo. Terceiro, obedeça às autoridades terrenas na sua legítima esfera. Naquilo que não for a legítima esfera, não obedeça. Exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelharam. As parteiras no Egito não mataram os bebês. Esther foi perante Assuero, mesmo que era contra a lei. E os magos não revelaram a localização de Jesus para Herodes. Houve um descumprimento de uma legislação civil, porque este descumprimento significava obediência a Deus. Quarto ponto, testemunhe das verdades eternas. Não deixe de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Os discípulos eram perseguidos, colocados na prisão. Quando soltos, no mesmo dia, eles estavam o quê? Pregando. Porque eles não podiam deixar de falar aquilo que eles viram e ouviram. Sê fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Nesse mundo você vai ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nada contra a verdade, senão pela verdade. Continuem confiando em mim, disse Jesus, porque ao fim dos dias receberemos a nossa herança. Essa frase penúltima, de nada pode contra a verdade, fez muito sentido comigo no novembro do ano passado. Eu estava sofrendo alguns tipos de oposição e foi uma semana bem difícil. Uma semana que eu falei, Senhor, preciso de renovação, preciso de fôlego, preciso de que o Senhor mostre que o Senhor está nesta obra, nesta causa, guiando os nossos passos. E um amigo meu veio à igreja e ele pregou sobre liberdade religiosa. E ele disse assim, olhando bem para mim, sabe aquela pregação que a pessoa olha bem para você, como se Deus querendo te dizer algo? Ele disse, nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Eu falei, obrigado, Senhor. Nada pode contra a tua verdade. O Senhor está cuidando da sua igreja. Dias difíceis passaremos, queridos, mas Ele estará conosco. Firme-se na rocha, estude a palavra, conheça sobre esse assunto, mostre para as pessoas a velocidade dos acontecimentos finais. Nós estamos aos passos, a ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. Nós não temos dúvidas disso, queridos. Se houve um tempo que nós precisávamos entregar tudo, esse tempo é agora. Deixe tudo que preciso for para viver por Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos inspire e que Ele nos ajude. Gostaria que você se ajoelhasse comigo para terminarmos esta palestra, esse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque de maneira tão maravilhosa, a preço de sangue, o Senhor nos comprou para sermos livres, para termos liberdade de consciência, para podermos escolher ao Senhor
como nosso Salvador, como nosso Rei, como aquele que reinará eternamente. Nós estamos lutando por um reino que não passará. Esse mundo passa, Senhor. A vida passa e tudo o que há aqui é terrenal. Mas a Tua palavra é eterna. A Tua promessa permanece para sempre. Ajude-nos a confiar em Ti, Senhor. Que quando nós, perante tribunais, perante conselhos deliberativos, perante parlamentares, possamos defender a verdade com uma vida coerente com o reino dos céus. Ajuda-nos, Pai, a não nos envergonharmos daquilo que o Senhor tão bondosamente nos confiou. Transforme o nosso coração, Senhor. Ajude-nos a ter uma vida devocional profunda com o Senhor, para que oremos, estudemos, comunguemos com o Senhor e façamos disso a nossa prioridade. Cuida de nós, ilumina o Teu povo, levanta a Tua igreja, Pai. Abençoe os líderes do Teu povo, abençoe os líderes do governo, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.